Lei 13.546, lá de 2017, mas que acabou entrando em vigência agora, em 19 de abril do ano de 2018, ela trouxe algumas modificações no Código de Trânsito Brasileiro. Aliás, o Código de Trânsito Brasileiro que acaba fazendo aniversário de 20 anos e já teve, nesse período, muitas modificações em relação, por exemplo, à embriaguez, à lei seca, enfim. Mas essa modificação recente, ela propõe um aumento na pena, na verdade, uma nova modalidade penal, que é a modalidade penal que vai unir duas circunstâncias específicas. É o homicídio de trânsito que acompanha a embriaguez ao volante, ou seja, o homicídio de trânsito acompanhado da circunstância de embriaguez ao volante. O que vai significar isso do ponto de vista prático em relação aos tentáculos do direito penal? Ou seja, o que o direito penal está querendo dizer com isso? O que o legislador quer? O legislador acabou propondo uma modificação que impacta o motorista que cometer um crime de trânsito, aqui no caso o homicídio culposo, ou seja, um acidente de trânsito que levou à morte de uma pessoa. Esse acidente é um acidente culposo, somado ao fato deste motorista estar embriagado ao volante, evidentemente, no momento desse acidente. Isso vai impactar o Código de Trânsito e também quem vai responder por esse delito, que é o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, numa pena de 5 a 8 anos de reclusão. Ou seja, nós temos um artigo que vai separar o homicídio culposo, então, o homicídio culposo sem essa circunstância, com uma pena de 2 a 4, que já era a pena prevista, e agora nós temos uma circunstância, que é a embriaguez ao volante, trazendo este fato para uma pena de 5 a 8 anos. Bom, apesar da desproporcionalidade dessa pena, o que pode se trazer disso em relação às discussões que nós temos do Código de Trânsito nesses 20 anos de vigência? Na história da jurisprudência brasileira, ou seja, das decisões dos tribunais, sejam tribunais de segunda instância, sejam tribunais superiores, nós passamos esses 20 anos discutindo o dolo eventual e a culpa consciente, ou seja, o motorista que causava um acidente de trânsito e, por exemplo, estivesse embriagado, ou, por exemplo, estivesse em excesso de velocidade, ele estava agindo culposamente e, portanto, responderia por homicídio culposo do Código de Trânsito, ou esse motorista responderia como se tivesse uma arma na mão, ou seja, pelo artigo 121 do Código Penal, cuja pena, diferentemente da pena do homicídio culposo de trânsito, que é de 2 a 4 anos de reclusão, anos de prisão, lá no Código Penal, no artigo 121, a pena seria pelo menos de 6 a 20 anos. Nós temos então o primeiro impacto dessa mudança legislativa, que tem vigência a partir de 19 de abril deste ano de 2018, um impacto de pena. Quando agora nós tivermos homicídio culposo com a circunstância, somada à circunstância de embriaguez ao volante, nós temos aqui um crime com pena de 5 a 8 anos. Não tenho dúvida nenhuma que é desproporcional em relação ao próprio homicídio do Código Penal, cuja pena é de 6 a 20 anos, considerando lá, por exemplo, de uma forma bem matemática, uma pessoa que pega uma arma com a vontade, com o dolo, com a intenção, com o objetivo de tirar a vida de outra pessoa. Bom, apesar dessa desproporcionalidade, nós talvez tenhamos aqui, não o término, mas quem sabe uma amenização numa discussão que é muito antiga, que é justamente essa discussão do dolo eventual e da culpa consciente. O que o legislador fez? O legislador pegou a circunstância que mais acontece nos homicídios de trânsito, que é a embriaguez, e somou ao homicídio. O que acontecia antes da modificação desta lei que entrou em vigor agora, dia 19 de abril do ano de 2018? Acontecia uma discussão dentro da jurisprudência se esse fato ele era amoldado ao homicídio culposo, pena de 2 a 4 anos, era julgado por um juiz singular, ou seja, um juiz togado, um juiz que prestou o concurso, tomou posse em concurso público, ou isto era homicídio do Código Penal, pena de 6 a 20 anos, homicídio por dolo eventual, e seria julgado pelo Tribunal do Júri, uma instituição com caráter de competência constitucional. Essa era uma das discussões mais fervorosas que nós tínhamos no direito penal. O que acontece? O que acontece é que nós não deixaremos de discutir isso, mas me parece que esta modificação legislativa ela vai no sentido de diminuir
a banalização do instituto do dolo eventual. Ou seja, me parece que agora, toda vez que nós tivermos a circunstância de embriaguez somada ao homicídio, nós não teremos tantas dúvidas, ou nós não teremos uma abertura de interpretação da jurisprudência, ou dos tribunais e dos juízes, como tínhamos antes. Agora nós estaremos diante desta figura do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, modificada para ter uma pena de 5 a 8 anos. Bom, se nós tivemos modificações positivas, tivemos uma modificação que talvez não tenha sido imaginada, um impacto que não tenha sido imaginado pelo legislador. Do que eu estou falando? Eu estou falando da fiança. Até a modificação desta lei, que entrou em vigência agora no dia 19 de abril do ano de 2018, o delegado, ou seja, a autoridade policial, já diante do flagrante, diante do acontecimento do homicídio de trânsito, homicídio culposo de trânsito, ele mesmo poderia arbitrar a fiança àquela pessoa que fosse flagrada num homicídio culposo de trânsito. Agora, com este aumento de pena, que passa de 5, a pena mínima, a 8 anos, quando somada a circunstância de embriaguez, a autoridade policial está proibida de afiançar aquela pessoa que for flagrada em embriaguez ao volante. Quem poderá fazer isso a partir de agora? Como diz o próprio Código de Processo Penal, lá no artigo 322, em razão desse aumento de pena, somente uma autoridade judiciária poderá arbitrar essa fiança. Ou seja, nós teremos uma pessoa presa em flagrante que aguardará um tempo maior presa em flagrante, para que então só depois desse auto de prisão em flagrante ser encaminhado à autoridade judiciária é que o juiz poderá então arbitrar a fiança. O que se pode dizer em relação a essa mudança do Código de Trânsito e a este cenário cinematográfico que temos em relação aos acidentes de trânsito? O que podemos dizer é que sim, a morte no trânsito é um elemento bastante importante no número de mortes que nós temos no Brasil, ou seja, realmente muitas pessoas, milhares de pessoas morrem por ano no trânsito, então é preciso que sim, que o trânsito seja analisado, que o trânsito seja cuidado, mas eu tenho certeza, e como já disse em outras vezes, repito, não é o direito penal a solução para todos os males. Basta nós lembrarmos, por exemplo, que toda vez no Brasil que nós tivemos campanhas de tolerância zero, campanhas de fiscalização em altíssimo grau, campanhas de fiscalização, por exemplo, em relação à lei seca, nós tivemos uma diminuição alta nos índices de embriaguez ao volante e nos índices de acidente de trânsito. Então, eu não quero tornar essa modificação legislativa sem sentido. Antes, pelo contrário, ela tem os seus sentidos, nós vimos isso. Mas eu quero dizer que o direito penal não serve para resolver todos os males da violência e todos os males da sociedade. De qualquer forma, me parece que com essa mudança legislativa em relação à banalização do Instituto do Dolo Eventual, me parece que nós estamos num caminho, não de solução total, mas num caminho de amenização desta banalização que tanto se fala por aí e tanto se vê nas decisões judiciais.